Ligado na cidade. 4h36, a Patrícia Rossi já está conosco. Pati, seja bem-vinda, uma ótima tarde. Semana passada não te vi, tava com saudade, Pati. Beijo. Também tava, ainda mais com esse friozinho, Verdade. né? Eu acho Hoje que já tá melhor, mais né? saudade das pessoas. Hoje já melhorou um pouquinho. Emocional até. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre estado de observação e quebra de ciclos recorrentes. É isso, Patrícia? Exatamente. Um tema muito interessante, porque as pessoas elas não observam que elas vivem no automático. Então vamos pegar esse gancho. O que é o estado de observação? O estado de observação é quando você começa a observar tudo que você está fazendo e como você está fazendo. Tem uma máxima que diz assim, por que nós fazemos o que fazemos, né? Nós temos aí o nosso registro, né, que é o nosso registro que ele começou a ser realizado quando nós nascemos, né, quando nós somos gerados. Então, tudo que nós fazemos, ele está intimamente ligado ao nosso registro, à nossa formatação. Entendi. Então, quando nós estamos em estado de observação, a gente começa a prestar atenção nas nossas atitudes e a gente começa a entender o porquê a gente faz o que a gente faz. Parece até uma retórica, Sim. né? Por que a gente faz o que a gente faz? Mas muitas vezes a gente... E como a gente faz, inclusive, né, tem atitudes que a gente toma e a gente fala assim, mas por que eu fiz isso? Da onde saiu isso? Da nossa programação. Quando nós estamos em estado de observação, a gente começa a ter liberdade para decidir como fazer e de que forma fazer o que fazemos. Ô, Paty, como é que como viver em estado de observação, como viver neste estado de observação? Porque eu vou ser bem sincera aqui, eu costumo ser muito honesta, sempre, às vezes é até um sincerocídio, né, que fala, né? Quando você é muito sincera, sinceramente sincera, você acaba apagando, mas tudo bem. Às vezes eu me encontro no automático. Eu acho que várias outras pessoas também. Né? E eu quero saber como viver em estado de observação vai me ajudar a resolver meus problemas, por exemplo. Porque no automático você vai levando, né? Deixa a vida me levar. Exatamente. É isso? Zeca, nós Zeca falamos, eu batizei pra como síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E é assim que a gente vive. A maioria das pessoas, elas vivem dessa forma, deixando a vida levar. E tem um texto lindo do Mário Quintana, desculpa interromper, mas que fala isso. Fala exatamente isso. Exato. A hora que você vê são 6 horas da tarde, a hora que você vê já é domingo, a hora que você percebe já é Natal. E aí a vida vai passando e você nem viu a vida passar. E você está vivendo no automático. Quando a gente não observa isso, a gente está vivendo no automático. Viver em estado de observação é viver o momento, é estar presente no presente. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou vivendo esse momento. Não estou pensando em nada mais, eu estou aqui me dedicando a falar com vocês, a compartilhar esse conteúdo com vocês. E isso é viver em estado de observação. Estou aqui, estou observando vocês, estou sentindo a respiração de vocês, estou olhando para cada uma das fisionomias de vocês, fazendo uma leitura. Eu estou em estado presente, no presente. Sim. E aí o que acontece, Rô? A gente consegue fazer correções. Por exemplo, se eu estou aqui com vocês e estou falando algo e começo a observar que esse algo está trazendo algum desconforto, eu mudo de assunto. Uhum. Agora, se eu não estou em estado de observação, o que eu faço? Você eu continua. E aí eu posso causar uma mágoa, um ressentimento, startar algumas coisas em vocês que vocês não querem que sejam startadas. Isso vale para tudo, né? Para todos os sentidos da nossa vida, né? Para nossa família, para os nossos relacionamentos com filho, né? Marido, pais, vale para tudo, né? Ambiente de trabalho, que é muito importante também, Patrícia. Sempre, porque na maioria das vezes as coisas ruins acontecem por nós não estarmos em estado de observação. Isso em qualquer assunto, em qualquer aspecto. Você pode observar, quando você entra no carro,
você começa a dirigir, a gente vive no automático. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz no automático. Você entra, você acende a luz, você penteia o cabelo, você escova os dentes. É tão no automático, você nem percebe o que você está fazendo. E quando você vive dessa forma, você deixa de observar muitas coisas importantes. Por exemplo, o simples fato da gente respirar, a gente não valoriza isso. O de ouvir, o de sentir, o de falar, do aconchego, da saudade, né? Muitas vezes, como a gente está vivendo no estado automático, a gente não observa isso. E quantas vezes você poderia ter abraçado, você poderia ter acolhido, você poderia ter dado uma palavra diferente para a pessoa que está do seu lado, se você estivesse somente em estado de observação. Uma resposta diferente, né? Estado de observação, uma discussão. Às vezes você fala algo, se você está em estado de observação, olhando para outra pessoa, observando ela, você pode sentir como que as tuas palavras estão chegando até ela. De repente, ela está interpretando de forma equivocada aquilo que você está falando. Então, se você está observando, você pode corrigir aonde você está levando essa conversa. Entendi. Então, o que fatalmente acabaria numa discussão, por você estar observando, você fazendo a leitura, você consegue corrigir o ritmo dessa conversa. E principalmente nós, né, jornalistas, comunicadores, nós devemos estar sempre em estado de observação por aquilo que nós falamos, né, por aquilo que nós pensamos e falamos, transmitindo para toda a audiência, os nossos receptores, né? É muito importante esse estado de observação. Inclusive em relação à tonalidade de voz, eu vejo que quando eu me revolto, me indigno com algumas notícias que a gente é obrigado a trazer aqui, eu vou alterando o meu tom de voz, eu vou elevando o meu tom de voz. Aí esse estado de observação me faz menos, Rosana. Baixa um pouquinho a bola. Tem coisa que não dá, né, Paty? Tem coisa que você tem que deixar claro também o seu posicionamento. Não tem como. Isso é ser o sincero, isso é ter opinião. Mas enfim, agora a gente já falou do estado de observação. E os ciclos recorrentes? Como é que eles funcionam, o que eles são, né, Paty? Olha, os ciclos recorrentes, o que acontece? Você já ouviu que a fruta não cai longe da árvore? Sim. Não cai longe da árvore. Muitas vezes eu estou atendendo ali no meu consultório, a pessoa fala assim, eu não gostaria de ser igual à minha mãe, mas eu estou me transformando na minha mãe. Porque na realidade eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu irmão, mas eu estou me transformando nele, né? O que acontece? Nós, desde a nossa concepção, nós somos programados pelos nossos pais. Então, tudo aquilo que a gente carrega como verdade absoluta, boa parte dela foi implantada pelos nossos pais. Então, quando a gente fala, eu não quero ser igual aos meus pais, nós precisamos observar que nós carregamos dentro da nossa ancestralidade, dentro da nossa genética, dentro do nosso DNA, a carga não só genética, como emocional dos nossos pais. Só o que acontece? Ciclos recorrentes. Você observa aí que na maioria das vezes, se a pessoa ela vem de um casamento, seus pais teve um casamento ruim, seus avós teve um casamento ruim, existe uma grande probabilidade de você ter um casamento ruim. E aí isso é quebrar o ciclo. Quando você observa, está em estado de observação, e você observa o movimento que você está fazendo, você pode quebrar esse ciclo recorrente. Sim. Por exemplo, eu observo que minha avó, um exemplo, ela foi casada com um alcoólatra. De repente, minha mãe se casou, meu pai começou a se tornar um alcoólatra também. De repente, eu me caso, meu marido começa... Existe um ciclo recorrente aí, né? Dentro de algumas religiões, isso é chamado de maldição hereditária. Mas esse ciclo recorrente, você tem como quebrar. Porque, na realidade, se as coisas estão caminhando para essa forma, é porque você também está agindo como seus pais. Você está tendo atitudes como teus pais. Então, quando você está em estado de observação, você começa a quebrar esse ciclo, né? Eu trouxe o casamento, mas tem muitas outras coisas aí. Os vícios são padrões recorrentes que são implantados pelos teus pais. Você acorda e fala, peraí, né? Deixa eu mudar de rota, não é este o caminho. E você começa assim, a seguir os passos dos seus pais, porque você teve uma programação para que isso aconteça. Ô, Paty, quais os benefícios de se quebrar esse ciclo?
Todos, né? Todos os benefícios Todos possíveis. Os melhores Mas o possíveis. melhor de todos eles é você fazer sua escolha. Você pode fazer escolha, você pode olhar e falar assim, não, esse caminho foi o caminho dos meus pais, esse caminho eu não quero mais, eu resolvi ir por outro caminho. Dentro da minha família houve muita separação, mas eu escolho que o meu casamento vai ser um casamento saudável. Dentro da minha família houve muitos vícios, mas eu escolho não ter vícios. Né? Então, a escolha é o maior benefício que você tem de quebra de padrões recorrentes, é você fazer escolha. Só que isso também te traz uma responsabilidade. Nos meus atendimentos, eu costumo dizer, olha, a pessoa fala, então agora eu despertei, não sei o que. Eu falei, então, todas as vezes que você desperta, a responsabilidade é sua. Então, se você está desperto, se você está em estado de observação, você tem a responsabilidade de quebrar esse ciclo. Então, tudo que veio até mim, antes de mim, vinha dentro de um ciclo. Para atrás de mim, porque eu resolvo que eu não quero mais continuar com esse ciclo, eu quebro esse ciclo. Então, todo aquele ciclo que vem depois de mim, dentro da minha ancestralidade com os meus filhos, ele se torna um ciclo novo, um padrão novo. Exato. E olha como é maravilhoso. Né? É algo extraordinário. Você tem escolha. Você faz a escolha e trabalha para isso. Isso é o maior benefício que você pode ter. Dar um start aí, né? No nosso estado clareza, de observação e abrir os olhos e tentar quebrar ciclos, né? Clareza. É o mais bonito de todo. Você olhar e falar assim, eu tenho escolha e eu trabalho pelas minhas escolhas e sou responsável pelas minhas escolhas. Eu não faço isso de forma inconsciente, como eu fazia quando eu estava no automático. Hoje eu estou em estado de observação, eu faço as minhas escolhas. Que legal, adorei o papo. Essa é a Patrícia Rossi, nossa analista comportamental, colunista todas as terças-feiras, sempre trazendo mais conhecimento pra gente. Quando eu falo pra gente, é pra nós mesmos, né? Refletirmos e a partir do que a Paty traz, a gente também ir mudando o nosso comportamento. Obrigada, Patrícia. Afinal de contas, toda mudança acontece em nós, né? Exatamente. Primeiro em nós, depois no mundo. Exatamente. Deixa os seus contatos, Paty, pessoal aí que quiser marcar, agendar alguma consulta, não, né? Tem as duas situações. Né? Tem as duas, tem o atendimento e tem a consulta. O atendimento legal. Tem aí deixa seus contatos pra gente, Paty. No Instagram é Patrícia Rossi, _oficial, o WhatsApp 14 997740965. Tem o canal no YouTube que é Patrícia Rossi Treinamentos. É isso. Beijo no seu coração, obrigada, até terça, Paty. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Um beijo grande. Amém. Você também, viu? Ligado na cidade.